Explique os conceitos de representação localizada e distribuída de informação e o modo como podem ser implementados. Os sistemas da chamada inteligência artificial clássica, que estabelece uma distinção entre hardware e software e que pressupõe a existência de um processamento sequencial, eles se baseiam em uma outra hipótese, que é a hipótese dos símbolos físicos. Então, a ideia é de que os estados da máquina representam estados da mente ou estados do mundo, que existe algum tipo de relação mais ou menos sistemática entre os estados da máquina e os estados do mundo. Né? Isso é uma hipótese, né, que sob certos aspectos ela funciona, sob outros aspectos ela não funciona. Uma maneira de implementar isso é através do que se chama de redes semânticas. Você usa uma unidade do sistema, uma unidade neuronal, entre aspas, para representar um traço conceitual. Então, se você pegar, por exemplo, o conceito gato, você vai ter que ele é um felino, que ele faz miau, que ele tem pelo, que ele pode causar alergia, que ele pode transmitir toxoplasmose, que nos filmes aparece ele como gostando de comer peixe, e assim por diante, que ele foge do cachorro, por aí vai. Então, você tem uma série de atributos, aí você, numa representação localizada, você usa uma unidade para representar cada um desses atributos. Qual é o problema desse tipo de estratégia? Ele funciona? Funciona. Tá? Você pode basear a inteligência artificial em cima desse tipo de representação localizada. Só que ela é pouco econômico do ponto de vista do processamento de informação, porque você precisa ter uma unidade para cada traço conceitual que você quiser representar. Por outro lado, se houver uma lesão, essa unidade você vai perder o conceito, e aí tem que reaprender, readquirir o conceito e assim por diante. Então, em função disso, surgiu esse conceito de representação distribuída ou representação paralela. Então, nesse conceito, você tem, por exemplo, 15 traços conceituais relacionados ao conceito gato, né? E você tem 15 unidades. Então, você vai usar cada um dessas unidades, não vai usar uma unidade para representar um conceito, mas você vai usar várias unidades para representar o mesmo conceito. Então, por exemplo, o conceito que o gato tem pelo, você vai usar a unidade de 1 a 5 e a 7. O conceito que o gato é um felino, você vai usar a unidade a 3, a 8 e a 9, por aí vai. Então, a identidade, né, vamos dizer assim, a especificidade da representação conceitual não é dada pela ativação de uma unidade, sim por um padrão espaço-temporal de ativação de diversas unidades. Então, qual é a vantagem disso? E tem várias vantagens esse tipo de representação. Se você perder uma unidade, você não vai perturbar todo o funcionamento do sistema, provavelmente você não vai perder o conceito. Você só vai perturbar o funcionamento do sistema quando tiver lesado um número muito grande de unidades. Então, isso se chama de degeneração graciosa. Também se chama de reconstituição de padrões, quer dizer, a partir de padrões fragmentares você consegue reconstruir um padrão maior. Isso é generalizar, né? Isso é um aspecto extremamente importante da atividade neural. Qual é o problema, né, com esse tipo de estilo de representação? O problema é chamado catástrofe por superposição. Você tem uma economia informacional, você pode usar 15 unidades para representar tantos conceitos quantos forem as combinações possíveis entre essas unidades. Só que lá pelas tantas existe uma chance, por acaso, de começar a haver sobreposição entre esses padrões de representação. E aí o sistema vai emperrar, ele vai dar pau. Então, uma maneira de resolver isso foi fazer essa distribuição não só do ponto de vista do espaço, da dimensão espacial, mas também de uma dimensão temporal. Então, cada unidade ela vai estar oscilando com uma determinada frequência. As unidades que estiverem vibrando, né, oscilando na mesma fase, elas estiverem correlacionadas entre si, elas vão constituir uma unidade, e a mesma unidade
ela pode estar ligada em outra fase com uma outra unidade que está representando uma outra rede.